Paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, a palavra que renova, a palavra que fortalece, a palavra que é tudo, que é a palavra do Senhor. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que a gente interaja. O importante é que a gente deixe o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Amém? Estamos trabalhando o livro de 2 Samuel. Passamos primeiro por 1 Manuel, agora segundo. A história de Davi, um homem de guerra, um homem do coração bom, um homem também que pecou, mas que independente das situações, das adversidades, nunca deixou o Senhor. Que esse legado sirva de exemplo para mim e para você, independente das lutas. A gente nunca deixe o Senhor, porque Ele é fiel e Ele está comigo e com você em todas as horas. Amém? 2 Samuel, capítulo 20, do verso 1 ao 22. O título é: Seja sábia, Deus é com você. Às vezes passamos por situações difíceis, meio embaraçosas, mas quando a gente ora, quando a gente pede orientação, o mestre Ele dá e não passa em rosto. Ele é fiel o tempo todo. Amém? 2 Samuel 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba. A gente sabe que Belial é o inimigo. Filho de Becrim, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Sempre tem aquele para criar tumulto. Davi estava voltando como um rei para a sua casa, para o seu palácio, como depois que Absalão morreu. Mas tem que ter um para criar problema. E esse aí foi Seba. A Bíblia diz filho de Belial. Belial representa o inimigo. Que eu e você seja bênção para a vida das pessoas. Não pedra de tropeço. Seja no lar, na igreja, no trabalho, na faculdade, na vizinhança, onde a gente for. Porque as pedras de tropeço machucam os outros, mas o Senhor age. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi. Seguiram Seba, filho de Becrim. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Veja que teve uns que seguiram Seba. Eu vejo pessoas sem personalidade, pessoas Maria vai com as outras, como dizia minha mãe. Mas o povo de Judá voltaram e se unir ao rei. Sempre tem aqueles para Deus colocar na minha e na tua vida para nos ajudar. Independente de alguém que fale mal, que crie tumulto com nossa vida. O Senhor tem os anjos dele. Glória a Deus. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres com suas concubinas, que deixaram para guardar a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentavam, porém não as possuiu, e estiveram encerradas até ao dia da sua morte, vivendo como viúvas. A gente sabe que essas 10 concubinas foi aquelas que Absalão deitou com elas. Mas o que me encanta aqui é o caráter de Davi, porque ele não expulsou elas, não. Colocou elas no lugar e sustentaram ela até a morte. O Senhor preza quem tem caráter. O Senhor preza quem ajuda, mesmo que se de alguma forma aquelas pessoas lhe prejudicaram. Que a culpa não foi delas, foi de Absalão. Mas ele poderia, se ele fosse um homem covarde, eu acho Davi um homem brilhante, culpar elas. Não. Eles colocou ela numa casa e sustentou até a sua viuvez. Até a sua morte, elas ficaram como viúva. Veja que homem brilhante. Que eu e você não guarde ressentimento. Que eu e você, por alguma situação, diga a culpa foi de A, de B. Não. Foi às vezes erro nosso, consequência, falta de vigilância nossa. E vamos seguir em frente, sem machucar ninguém, principalmente os fracos. Disse mais o rei a Amassá: Convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu, então, apresenta-te aqui. Massá foi aquele velho de idade, aquele senhor, pediu para que seguisse a Davi cuidasse dele.
E Davi colocou como um dos seus oficiais e deu uma missão a ele, que ele convocasse os homens de Judá. E foi amassar para convocar Judá, porém demorou-se além do tempo que ele tinha sido designado. Eu vejo como dá a entender que ele começou a cuidar do rei, das coisas do rei, naquele tempo, naquela época, assim que o rei voltou para sua casa. Tem pessoas que não têm tanta habilidade quanto outras. Tem pessoas que trabalham conosco, mas precisam de experiência. E a gente deve entender tudo isso. Então disse Davi a Abisai, mas mal agora nos fará Seba, o filho de Beclim, todo que Absalão, mais do que Absalão, pois toma tu os teus servos de teu senhor e persegue-o para que não se ache para si cidade forte e escape de nossos olhos. A gente sabe que Seba foi o que fez Israel se espalhar e fez um tumulto, fez uma facção, uma divisão, para que aquele povo não ficasse com Davi. Então Davi colocou um soldado, um oficial do seu exército, para que procurasse saber onde ele estava, para ficar de olho nele. Porque aquelas pessoas que nos machucam, a gente não quer o mal, mas a gente fica vigilante, para que amanhã não faça o mesmo. Não podemos dormir. Então saiu atrás dele um homem de Joabe, os homens de Joabe, digamos os soldados. Joabe era o oficial. E os quereteus e os peleteus e todos os valentes, estes saíram de Jerusalém para ir atrás de Seba, filho de Beclim. Foi ordem de Davi. Chegando eles, pois a pedra grande que está junto a Gibeon, a massa veio diante deles e estava Joabe cingido da sua roupa, que vestira sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada a seus lombos, na sua bainha. E adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amassá, vai bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou na barba de Amassá para o beijar. Amassá não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que esta o feriu com ela na quinta costela e lhe derramou por terra as entranhas, e não feriu segunda vez. O filisteu, então, Sibecai, o Zatita, feriu Asaf, que era dos filhos de Agai. Aquela guerra, né? Guardando ressentimento. Existem coisas que é terríveis. Existem coisas que às vezes nossa parentela faz que não temos como evitar. Mas aí a gente ora, porque cada cabeça é um mundo, cada coração só o Senhor que sabe. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gebom, e Anã, filho de Joaré, Origem, Belamita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era o haste como órgão de tecelão. Era uma guerra. Os inimigos teriam que ser devastados, punidos, mortos. Mas hoje passamos por guerra espiritual. Hoje passamos por situações que tem pessoas que não gostam de nós por algum motivo. Às vezes foi culpa nossa. Às vezes criamos inimigo porque o inimigo, que é Satanás, cria aquele que dá brecha. Mas a nossa arma hoje não é lança, é a palavra de Deus. A gente ganhamos em oração, em jejum, de joelho, lendo a palavra e apresentando tudo a Deus. Porque ele diz, pelejarás por vós e vós calareis. Na sua situação, eu não sei qual é, mas ele peleja, se cale, porque às vezes você fala demais, coloca a mão, só vai atrapalhar. Fique no seu canto de adorador e adoradora, como Mardoqueu ficou na porta, e o Senhor age. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em casa mais nas mãos 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 os todos. E também estes nasceram do gigante. E injuriavam a Israel, porém Jonathan, filho de Simea, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Veja que essa guerra terminou e ao mesmo tempo não terminou. Davi voltou para o palácio, mas volta e meia tinha que guerrear.
Volta e meia tinha que mandar matar alguém, tinha que estar de olho em alguém, como esse Seba, porque queria o destruir. O que eu quero dizer com isso é que a gente nunca tem paz total. A gente tem paz porque o nosso Deus está conosco. A gente tem paz porque o nosso Deus envia anjos ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo o mal. A gente tem paz porque quando vem as lutas, o Senhor mostra. Não para a gente se desesperar, mas para a gente estar na peleja em oração. Para a gente estar com o escudo da fé, aquele que apaga todo dado inflamado do maligno. Aquele que apaga com suas orações, você de joelho, Deus lhe orientando, Deus lhe abençoando e dando vitória. Então, em nome de Jesus, diante das lutas, das adversidades, eu e você tem que estar de joelho. Aqui o título é Seja Sábia, Deus é com você. Então, diante daquelas lutas que você não vê saída, seja sábia. Se você não tem sabedoria, você peça a Deus, porque Ele dá. Porque às vezes o tumulto é tão grande, passa uma, já chega outra luta, mas o nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O nosso Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Perdão. O nosso Deus sabe aquele que vem com a lança, com a língua maligna, para falar mal de nós, para nos zombar, para nos caluniar. Ele sabe de tudo. Então nós temos que pedir sabedoria, porque Deus é comigo e é com você. Essa sabedoria é ler na palavra. Essa sabedoria é louvando. Essa sabedoria é dizendo, Senhor, me ajude, me socorra. Às vezes a gente está numa peleja que só Deus contempla. Às vezes conversamos, brincamos com as pessoas, vamos para a lanchonete, mas só o Senhor conhece a luta travada. É para falar? Não. É para orar. É para adorar. É para buscar o Senhor. É para deixar Deus trabalhar. Aqui em Provérbios 7, verso 4 diz: Diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama da tua parente. A gente precisa de sabedoria para ser nossa irmã. A gente precisa de prudência para ser nossa parente. E isso só orando. Porque o professor dos professores, o reitor do universo, do mundo, é que tem sabedoria, é que tem prudência para nos dar. Ele é grande, ele é poderoso. Então não se desespere, tenha calma. Peça a Deus sabedoria, conhecimento, porque a sabedoria é sua irmã quando chegar, e a prudência é sua parente, e Deus tem para dar. Aquele que fica na porta orando, aquele que fica na porta buscando, aquele que fica na porta de joelho dizendo, Senhor, olha essa peleja. Tinha um irmão em fé, em Cristo, que hoje já está na glória, e ele me dizia algo muito interessante. Estou rouca. Ele dizia assim, a vida de crente é uma luta e uma vitória. É uma luta e uma vitória. Ele fazia assim, até chegar na glória. Então, às vezes, passamos por luta, está tudo bem. Daqui a pouco vem outra tempestade, depois ela passa. Às vezes é a perca de um ente querido. Às vezes é um problema financeiro que chegou de repente. Às vezes é uma enfermidade da gente mesmo na família, que traz dor, tristeza, angústia, ansiedade, tantos os problemas. Às vezes a ansiedade é um dos nossos, que não temos dinheiro para estar indo no hospital na outra cidade. E ali a gente tem que estar orando e o Senhor cria situações e dá condições de você estar visitando seu parente, de você estar levando as coisas que ele necessita. Então passamos por lutas diversas. Às vezes a porta de empregos não tem, a porta se fecha. Mas o nosso Deus é o Deus que abre porta ou não tem parede. O que não é, ele faz ser. Ele traz à existência o que não existe, o que não é, ele faz ser. É assim que a palavra diz. Às vezes eu vejo pessoas que estão em algumas situações, em alguns cargos, que não tinham condições para estar ali. Mas o meu Deus e o teu Deus é lindo. Ele dá condições. Ele cria situações. Lá no capítulo de Naum, capítulo 1, verso 3, diz que no meio da tormenta Deus tem uma saída. Só Deus para ter isso. Como é que no meio de uma tormenta se tem uma saída? Mas é porque o nosso Deus tem saída em qualquer situação. Passa céus e terra, mas as suas palavras não passam. Ele diz, eu sou o que sou. Não foi assim que ele disse a Moisés, para Moisés dizer ao faraó? Então eu sou o que sou, cuida de você. Nas tormentas, nas adversidades, que às vezes você fica sem paz, você fica com medo, sem solução.
ande de joelho. Busque esse Deus tão maravilhoso, tão glorioso, tão poderoso, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. E peça, acima de tudo, sabedoria. Porque seja sábia. Deus é com você. Mas, Beth, está acontecendo tanta coisa comigo. Como é que Deus é comigo? É claro que Ele é. E o que aconteceu com Davi? As situações diversas. Passava uma luta, daqui a pouco chegava outra. Alguém se levantava contra ele e assim tinha que ir para a peleja. Então, comigo e com você não é diferente. É fato que os tempos são outros, né? A evolução é outra, mas problemas sempre vamos ter. Então, vamos glorificar o nome do Senhor. E é fundamental que peça sabedoria para ser sua irmã e prudência para ser sua parente. Para que você vença as lutas. Porque ele diz, eu sou o que sou. O Senhor não disse que seria fácil. Ele diz, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo que eu venci o mundo. O povo de Deus, Davi era segundo o seu coração, passou por lutas. Abraão, Isaac, Jacó e por aí vai. Daniel na cova dos leões. José foi vendido pelos seus irmãos de sangue. Às vezes o irmão olha de cara feia e o outro não quer perdoar. E aquele que foi vendido pelos seus irmãos de sangue, que teve até um que queria matar. Então, nesse mundo, a gente vai passar por lutas. Mas temos que amadurecer o suficiente para não ser meninos na fé. Para achar que agora, depois que virou crente, tudo piorou. Negativo. A visão foi ampliada. E aquilo que você não via, que passava batido, o Senhor começa a mostrar. Mas isso não é para retroceder. Hoje eu estou ruim da garganta. Isso é para ir em frente. Seja forte e corajoso, porque Deus é com você. Aqui em Tiago, capítulo 10, verso 16, diz, verso 6, perdão. Tiago, estou confundindo com Mateus. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e se lhe há dada. Veja que Deus dá liberamente, sem limite, e não lança em rosto. Porque o nosso Deus é fiel. Ele não olha a aparência, ele não olha a estatura, ele não olha o nosso poder aquisitivo, ele não olha se a gente temos família de nome e renome, não. Ele olha com amor, um amor incondicional. Ele olha com perdão, ele olha com misericórdia, para ajudar a mim e a você. Aqui em Mateus 10, vamos para lá, para eu terminar essa mensagem. 10:16. Olha que coisa, assim, uma palavra muito forte, mas para eu e você, com essa palavra, ter sabedoria. Seja sábio que Deus é com você. Presta atenção que o Senhor falou. Mateus 10:16. Esse que nos enviou como ovelha ao meio de lobos. A gente vive em meio de lobos, na família, na rua, no trabalho, na faculdade, não é verdade? Sede prudente como uma serpente. Olha que exemplo. Inofensivo como as pombas. A serpente, quando vem, ela vem lentamente, você não vê, e se não estiver atento, ela pega no calcanhar. Mas ele também diz, seja inofensivo, não tenha ódio, não tenha mágoa, como as pombas, seja branco, seja prudente. E isso a gente só consegue orando. Isso a gente só consegue pedindo a Deus. Porque a gente nasceu do pecado, a gente tem falha. Mas a gente tem que ser prudente igual uma serpente, ficar vigilante. E ser inofensivo igual uma pomba. E tudo isso, diante das adversidades, a gente só é se a gente pedir sabedoria a Deus. Está pedindo? Seja sábia. Deus é com você. Davi já tinha saído de uma luta depois da morte do seu filho, estava chegando na sua casa, mas enfrentando outros opositores. Sempre vamos ter oposição. Sempre vamos ter quem ama e quem não ama. Sempre vamos passar por adversidade. Mas orando, pedindo sabedoria, Deus dá, não lança em rosto. E a gente é prudente, e a gente vai vencendo, e a gente vai dando glória a Deus. E as lutas vai nos fazendo ser mais forte igual uma palmeira, que vai para um lado e para o outro,
mas fica de pé. E o nosso Deus sempre será conosco, até o dia da gente morar com Ele. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.